E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta e vamos à nossa história de hoje. Muito bem, na história passada nós começamos a ver sobre José. Vimos como ele foi traído pelos irmãos, porque os irmãos o venderam por ciúmes e por inveja, venderam o irmão como escravo. Lembram disso? Se você não assistiu, não viu a história, vai lá no nosso canal do YouTube, na nossa página e assiste lá o começo dessa história, tá bom? Vamos então à continuidade. O José, ele foi vendido pelos irmãos como escravo e ele foi levado para o Egito, para um lugar muito, muito longe de onde ele morava. E lá ele chegou, e quando ele chegou, ele foi levado, né? Quando ele foi levado até lá, ele foi levado para um mercado de escravos. E lá, um homem muito, muito rico, muito importante daquele lugar, chamado Potifar, viu e comprou o José para trabalhar na casa dele como escravo. E aí o José foi lá. Lembra que o José tinha 17 anos mais ou menos nessa época, né? Então, quando ele começou a trabalhar na casa do Potifar, ele começou a fazer as coisas e o José tinha uma característica. Tudo que ele fazia bem feito. Ele fazia caprichado, sabe? Ele não era de fazer coisa mal feita, não de qualquer jeito. Não, ele fazia tudo bem feito. E Deus abençoava muito a vida do José. E aí o Potifar começou a olhar e falar, esse menino trabalha bem, hein? E começou a dar mais incumbências para ele. Mandou ele tomar conta de várias coisas. E aí o José foi ficando importante na casa do Potifar. Foi passando o tempo, e ele foi ficando tão importante lá dentro que o Potifar falou para ele assim: ó, a partir de hoje você vai tomar conta de tudo da minha casa. Você vai ser o meu mordomo, que vai ser responsável por tudo, vai ser tipo um gerente e vai tomar conta de tudo. E esse Potifar confiava muito no José. E o José trabalhava direitinho. Passado um tempo, a mulher do Potifar era uma mulher muito ruim, muito má. E ela inventou uma mentira para prejudicar o José. Como o José não concordava com as coisas erradas que ela fazia e não quis fazer o que ela queria que ele fizesse, ela ficou com raiva do José e ela inventou uma mentira sobre o José, falando que o José tinha feito uma coisa muito feia e era mentira. E aí o Potifar acreditou na mulher e mandou prender o José. O José foi para a prisão injustamente. Olha que coisa feia, que coisa triste que essa mulher fez, não é? O José foi levado para a prisão. Aí quando o José chegou na prisão, sabe o que aconteceu? Alguém vai falar assim, ele ficou revoltado, ele ficou triste, ele ficou bravo. Não, ele foi vivendo a vida dele. E lembra que eu falei que ele fazia as coisas tudo bem feita? Gente, onde ele chegava, ele dava um jeito de arrumar as coisas. Ele começou a consertar coisa quebrada, ele começou a arrumar coisa que estava estragada, ele começou a deixar o lugar mais bonito, ele começou a fazer todas as coisas, trabalhava sem parar. E o comandante, o carcereiro lá, que era o comandante da guarda, começou a gostar. Falei, puxa, mas esse menino trabalha bem, esse menino é muito esforçado, e começou a deixar as coisas para ele tomar conta. Sabe o que aconteceu? Passou o tempo e o José começou a tomar conta da prisão. Tudo que tinha que ser feito lá era o José que mandava lá dentro. Olha só, gente. Por quê? Porque Deus abençoava a vida dele. Por quê? Porque ele era fiel, ele era honesto e ele fazia as coisas de coração. Aí foi passando o tempo e o José foi ficando mais importante lá dentro da prisão, porque ele fazia as coisas de coração, ele fazia as coisas bem feitas. Tem um versículo na Bíblia, eu quero mostrar para vocês. Lá em Colossenses 3:23, diz assim, ó: tudo o que fizerem, façam de coração, como para o Senhor e não para os homens. Ó, esse versículo está lá no Novo Testamento. Mas esse versículo tem a ver com José lá do Velho Testamento, sabia? E tem a ver com a gente aqui. O que a gente aprende com esse versículo e com a história do José? Que a gente tem que fazer as coisas de coração, sinceramente, e fazer tudo bem feito. Tudo bem feito.
feito. Sabe por quê? Porque Deus gosta disso e Deus abençoa quem faz desse jeito. Sabia? Ó, fica a dica, hein? Quando você for fazer alguma coisa, faça bem feito, faça de coração, faça sinceramente, faça que nem o José. Bom, passou o tempo. Um dia, lá no palácio tinha o faraó, o rei, né? O faraó ficou bravo com 2 empregados dele, com o copeiro, que era aquele que servia todas as bebidas do palácio, e com o padeiro, que era aquele que fazia os pães, os bolos, tudo pro faraó. Ele não sei o que eles fizeram de errado lá, que os 2 foram presos. O faraó falou assim, vai tudo preso. Mandou prender os 2. Estavam os 2 presos, e uma noite os 2 tiveram um sonho, cada um teve um sonho. E aí eles acordaram e ficaram pensativos naquele sonho. E o José, que conhecia todo mundo dentro da prisão, que cuidava de todo mundo dentro da prisão, falou assim, o que está acontecendo com vocês? Viu eles 2 tristes, né? E falou assim, deixa eu ver o que está acontecendo, né, gente? Se é alguma coisa que eu possa ajudar, né? Olha como que ele era preocupado. E ele foi lá e falou assim, vocês estão bem? Tá tudo bem com vocês? Posso ajudar? Aí o copeiro falou assim, eu tive um sonho essa noite, eu não consigo entender que sonho que é esse, não consigo saber. Aí ele falou assim, conta o sonho, você pode contar? Aí ele falou assim, eu vou contar. Aí ele contou. Quando ele contou o sonho, o José falou assim, eu sei o que esse sonho quer dizer. Deus me disse aqui o que ele quer dizer. Sério? O que quer dizer? O meu sonho, o copeiro perguntou. Daqui 3 dias, o faraó vai te perdoar e você vai voltar a trabalhar para ele. Que maravilha! Você solto! Vou voltar a trabalhar no palácio. O copeiro ficou todo feliz, né? Aí o padeiro escutou, ficou animado, falou, vou contar o meu sonho também. Contou o sonho. Ai, gente do céu! O sonho do padeiro era diferente. O José olhou para ele e falou assim, sinto muito, mas o seu sonho não é bom não. Daqui 3 dias o faraó vai mandar matar você. Não vai te perdoar não pelo que você fez. O padeiro ficou triste. E sabe que passaram-se 3 dias e aconteceu isso? O faraó lembrou dos 2 empregados lá presos, mandou prender, mandou matar o enforcado o padeiro, não perdoou o que ele tinha feito de errado, e o copeiro ele perdoou. Quando o copeiro estava saindo da prisão, o José correu e falou para ele assim, faz um favor para mim, por favor, quando você sair daqui, fala pro faraó que eu tô preso injustamente, eu não fiz nada de errado, inventaram uma mentira e eu tô aqui injustamente, por favor, conta para ele, quem sabe ele fica, né, motivado e com pena e me solta. O copeiro falou assim, pode deixar, eu vou falar. E o copeiro foi embora, todo feliz da vida porque tinha voltado a trabalhar. Esqueceu do José. Sabia disso? Esqueceu-se do José lá, voltou pro trabalho e esqueceu. E o José ficou na prisão. Será que o José ficou bravo, revoltado? Não, ele continuou trabalhando. Continuou fazendo as coisas de coração. Continuou fazendo o serviço dele, mesmo preso, né? Ele não tinha obrigação de fazer, mas ele fez. Fazendo de coração. E aí passaram-se 2 anos. Uma noite, o faraó estava dormindo e teve um sonho. Ele teve um sonho, gente. E ele sonhou, olha, eu vou mostrar para vocês, que saía do rio Nilo 7 vacas gordas. As vaquinhas gordinhas aqui, bem bonitas, gordinhas. De repente saíam mais 7 vacas magrinhas, só pele e osso. E as vacas magras vinham e comiam as vacas gordas e continuavam magras. Aí ele acordou, assustado, que isso? Que sonho mais estranho é esse? Aí voltou a dormir de novo. E ele sonhou outra vez, e agora ele sonhou que tinham 7 espigas. Quando a gente fala espiga, a gente lembra em espiga de milho, não é verdade? Né? Aqui no nosso país, mas a gente lembra de espigas de milho. Mas lá eram espigas de trigo mesmo, eram essas coisinhas aqui, pequenininhas. Tinham 7 espigas gordas. E
vieram 7 espigas magras, feias, queimadas pelo vento, pelo sol, e comeram as bonitas e ficavam feias do mesmo jeito, não engordavam. Aí o faraó acordou, falou, não, agora de novo, que sonho esquisito. Não dormiu mais, mandou chamar todos os sábios lá do palácio, e aí todo mundo vieram os mágicos, os sábios, ninguém conseguiu falar o que era o sonho. E o copeiro do lado, colocando o vinho lá para o rei beber, né, escutou aquilo e falou assim, o faraó, o senhor me dá licença, eu posso falar? Eu sei quem pode adivinhar, interpretar o sonho do senhor. Sabe? Quem? Tem um moço, um jovem hebreu lá na prisão que sabe, que interpreta sonho. Ele interpretou o meu sonho e o sonho do padeiro e deu certinho o que ele falou. Manda chamar, agora! E foram chamar o José. E aí o José foi levado lá para junto com o faraó. E o faraó começou a contar o sonho para ele. Olha aqui, contou o sonho. E aí o José falou assim para ele, olha, eu não sei o seu sonho não, mas Deus sabe e me falou aqui, o que é o seu sonho. Os seus 2 sonhos, na verdade, são um só. São 7 anos de muita fartura, vão nascer muitas plantas, muita comida vai ter, muita, que vai até sobrar. Mas depois desses 7 anos, virão 7 anos de fome, de seca, sem chuva, onde não vai nascer nada. E aí vocês vão ter que comer daquela comida que sobrou. Então, o faraó ficou pensando, o faraó pensando aqui, sabe que tem sentido isso que você falou, rapaz? E aí o José falou assim, tem mais, faraó. Eu vou dar um conselho, escolhe um homem bem inteligente que saiba cuidar das coisas e manda fazer celeiros, armazéns e guarda tudo que sobrar de comida. Guarda. Porque aí, quando chegar o tempo de seca, o senhor vai ter comida para o seu povo e ainda vai ter comida para vender para os outros povos. E vai ficar rico, hein? O seu povo vai ficar rico, hein? Sabe o que a gente aprende com isso? Que a gente tem que economizar, viu? Presta atenção. E aí, o faraó olhou para os sábios e falou assim, colocar alguém para cuidar disso? Quem vocês acham que eu poderia colocar? Alguém sábio? E olhou para o José e falou assim, já sei, você! Olhou para os sábios dele e falou assim, esse rapaz tem um espírito excelente, é sábio, é inteligente, tem um espírito de Deus. Deus fala com ele. É você mesmo. Você vai ser esse homem que vai cuidar de tudo. E sabe o que o faraó fez? Mandou trazer uma roupa muito chique, pegou o anel, que naquela época eles não tinham caneta para assinar quando tinha uma lei, alguma coisa. Eles pegavam um anel, a cera derretida, e carimbava na cera. E essa era a assinatura do rei. Deu o anel dele pro José e falou assim, agora todos os decretos você vai assinar, você vai ser vestido com uma roupa muito chique, um linho puro, deu para ele um colar de ouro e deu a carruagem dele para ele andar e falou assim, todo mundo vai te obedecer, só você não vai ser mais importante que eu vou ser mais importante, mas você vai ser o mais importante abaixo de mim. Olha só, gente, o José saiu da prisão e foi pro palácio, foi pro trono. Olha só, foi pro palácio, foi ser importante. Veja bem, por que Deus fez isso com ele? Porque ele era sincero e honesto. E Deus honrou a fé dele e a espera dele. Olha só, passado o tempo, o José começou a cuidar de tudo. Olha ele aqui, olha o colarzão de ouro que ele ganhou do rei, E aí ele começou a cuidar de todas as coisas, olha, falando para as pessoas. E aí eles começaram a guardar muita comida, tudo que sobrava, eles iam guardando, armazenando o trigo, e tudo que podia ser guardado, eles guardavam, tudo que não estragava, eles guardavam para ter alimentos. E eles foram guardando. Aqui a gente aprende a guardar, viu, gente? A gente precisa economizar para ter
na época de seca, na época de necessidade. Sabia disso? Vamos aprender essa lição com José? Economizar quando sobra, para que quando tiver falta de alguma coisa a gente tem de onde tirar? Fica a dica aí para todo o povo brasileiro e para quem quiser, onde estiver nos ouvindo. Olha lá, e outra coisa agora. Você vai perguntar, e aí, acabou a história? Não! Será que os irmãos do José vão ficar sabendo que ele se tornou um governador? Será? Será que os irmãos do José vão passar fome? Será que a seca chegou lá na terra deles também? Será que o pai do José já morreu ou está vivo ainda? Será? Na próxima história você vai saber o final, tá bom? No próximo dia você vai saber o final dessa história. Te espero, hein? Beijão!